Oi, meu nome é Valdo Oliveira, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios da Faircom Corporation e eu vou apresentar para vocês hoje a nossa solução chamada Faircom Edge versão 3 e a integração dessa tecnologia com a plataforma ThingWorx. Tá? Faircom Edge é um banco de dados desenhado especificamente para IoT, mais especificamente para aquilo que a gente chama de computação de borda, né, ou Edge Computing. E nós somos parceiros da PTC já há 4 anos, desde a primeira versão desse produto. O produto acabou de ser reconfigurado, acabou de ser rebranded para Faircom Edge, o nome antigo dele era C3 Edge. Vocês vão ver algumas referências aqui, isso acabou de acontecer semana passada. Eu vou explicar direitinho os detalhes disso. Né? Mas para quem não conhece a Faircom, nós somos uma empresa de banco de dados. A Faircom tem mais de 40 anos no mercado aí. Estamos bastante focados no mercado de banco de dados embarcado, principalmente. Né? Nós desenvolvemos uma tecnologia de banco de dados focada para alta disponibilidade e para alta performance. Então, para isso, os nossos clientes, em geral, são clientes de mercados que têm requisitos muito específicos, como meios de pagamento, por exemplo, processadores de cartão de crédito, várias aplicações que são tipicamente não SQL, ou o que o mercado hoje chama de não SQL, nós já somos não SQL desde a fundação. Existem outros aplicativos também onde a Faircom tem bastante sucesso no decorrer desses anos, são no mercado de dispositivos. Então, algumas aplicações como, por exemplo, POS, pontos de vendas, né, que são tipicamente aplicações que rodam embarcadas num dispositivo, que não precisam de relacionamento, não precisam de SQL, nem nada disso. A Faircom também é bastante popular nessas plataformas, temos vários clientes no mercado japonês para automação. Nosso banco de dados roda dentro de scanners, por exemplo, e alguns outros equipamentos. Aqui nos Estados Unidos temos referências como, por exemplo, a fábrica a planta de manufatura de chips da Intel, usa a nossa solução para a gestão de materiais. Então, é um pouco da história da Faircom, sempre foi de ser banco de dados de alta performance embarcado dentro de aplicações. E alguns anos atrás, mas uns 4 anos atrás, mais ou menos, nós começamos a perceber que por causa do desenvolvimento do mercado de internet das coisas, de IoT, nós achamos que nós tínhamos uma solução que seria bem interessante para contribuir com esses novos sistemas que estão sendo desenvolvidos, mais especificamente para Edge Computing. As razões são praticamente as mesmas, né? Vocês estão vendo alguns exemplos aqui na tela dos slides de por que Edge Computing é relevante, né, para nós. Assim, Edge Computing, há 4 anos atrás, ainda estava muito incipiente, em desenvolvimento, mas o Gartner já previa isso e a gente concordou com essa visão do Gartner de que isso ia, cada vez mais e mais, aplicações na borda iam ser mais críticas, mais importantes, iam precisar de mais capacidade de processamento. Né? Então, naquela época, em 2016, muitos dos projetos de IoT tinham só a preocupação de coletar dados dos sensores ou de controladoras e levar os dados para a nuvem imediatamente, sem nenhum staging na ponta, né, na borda. Isso a gente já naquela época a gente já detectou que isso iria mudar, né, porque boa parte da inteligência seria transportada para ser processada mais próximo da onde os dados estavam sendo produzidos. E de fato isso vem acontecendo cada vez mais e mais. Né? Então para nós, Edge Computing é uma área muito estratégica e a gente vê, por exemplo, a nossa tecnologia pode contribuir muito para isso e vem contribuindo bastante em diferentes projetos. De fato, cada vez mais bancos de dados estão sendo necessários na borda. O que a gente tem de único? Assim, quais são os requisitos de Edge Computing que importam para banco de dados e que tem muito a ver com a nossa história, com a nossa tecnologia? O primeiro são as plataformas, né, os sistemas operacionais e o hardware que vai processar esses dados de computação de bordo. A maior parte desses projetos evoluíram para utilizar o que se chama de gateways na ponta, né, então são computadores, às vezes single board computers, às vezes computadores um pouco mais sofisticados, às vezes são até só routers básicos, né, de rede, mas sempre tem um ponto lá próximo dos sensores das controladoras que concentra esses dados, mas concentra localmente, mantendo os dados na borda, sem levar isso para um ambiente centralizado. Né. Outra característica também muito comum é a quantidade de data points que são produzidos por segundo. Né. Então, nem todos, um PLC em geral produz 10, 20 tags de dados
não é muita coisa, né? Mas quando você pensa no chão de fábrica especificamente, você facilmente chega nos milhares de data points per second, né? Ou seja, o volume é crítico aqui. E se você expande isso para um ambiente ainda maior, com dezenas de sites, né, muito rapidamente você vai chegar nos centenas de milhares de data points por segundo. Então, performance é crítico, né? Não só performance, mas também o footprint, né? São esses computadores são hardware em geral que estão rodando na ponta, então tem recursos limitados. Os recursos, a gente sabe que a capacidade de processamento aumentou muito, mas também ao mesmo tempo, no mercado de volume, se você está falando de dezenas de milhares de unidades sendo distribuídas, o custo de storage, por exemplo, é crítico. Então, um banco de dados pequeno e robusto e eficiente é crítico para a computação de borda. Isso tudo bate muito com a nossa tecnologia, nós sempre fomos desenhados para isso. Um dos aspectos que eu acho que é bem crítico, que tem mudado muito com a internet das coisas, é a flexibilidade dos tipos de dados que são produzidos. Esses ambientes são tradicionalmente controladoras, por exemplo, ou automação de chão de fábrica, já são ambientes digitais há muito tempo, né? Já tem um PLC controlando a máquina, alguma coisa assim. O que está mudando com a internet das coisas é que esses dados têm que ser integrados com outros ambientes e que você vai ter diferentes tipos de dados sendo coletados também, né? Não são necessariamente só time series data points que estão sendo produzidos por um PLC. São outros tipos de informação, né? Tem imagem envolvida, entendeu? Às vezes tem áudio, às vezes tem vídeo, né? Tem outros tipos de mídia que tem que ser processados. A maior parte desses dispositivos agora tem que ser capaz de integrar com outras formatações de dados, como por exemplo JSON, né? Ou outros tipos de mensagens que vão ser trocadas. Então é um ambiente mais que tem alguns requisitos bem específicos, né? Muito, muito importante, esses ambientes têm foco na operação, principalmente. Você não quer uma máquina que está sendo controlada ou um show de fábrica sendo controlado por PLCs. Você não quer adicionar nenhuma inteligência ou capacidade que vá ser muito intrusiva e que vai interferir na operação. Então, isso significa que quanto menos complexo, quanto menos complexidade você introduzir nesses ambientes, melhor, né? E menos resistência você vai ter dos processos de operação para aumentar a disponibilidade desses dados e levar esses dados para outros lugares. Então, isso fala muito para a mensagem de low code, de mínimo desenvolvimento possível, né? Quanto mais simples forem as aplicações e menos código você precisar escrever, melhor para essas aplicações de borda, porque elas vão ser menos intrusivas e vão criar menos problemas. Então, tem uma série de características que a gente acha que Edge Computing tem muito a ver com a Faircom e que explica por que nós entramos nesse mercado, né? A gente enxerga muito a computação de borda como sendo uma conexão entre os ambientes operacionais, né, de controle e os sistemas de TI, né, que é onde está a inteligência de negócio em geral. Então é a produção versus a inteligência de negócio. E esses ambientes eles são muito diferentes, muito distintos. Então, muitas empresas já têm equipes de desenvolvimento e tudo montadas que estão focadas muito em TI, mas que entendem muito pouco da parte de operação, né? Então, pegar a equipe de desenvolvimento que cria aplicações de RP ou de CRM ou mantém lá o ambiente de banco de dados rodando para a empresa e colocar essas equipes para desenvolver aplicações para a parte de controle é um choque cultural. A gente percebeu isso na prática em alguns projetos que a gente teve envolvidos, entendeu? Os grupos não se falam, são equipes completamente distintas, têm necessidades distintas e vocês veem aqui no meu slide alguns dos exemplos, né, das diferenças. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é bastante importante, dados produzidos pela parte operacional são tipicamente write once, read many, né? Escreve uma vez e você vai ler esses dados muitas vezes, mas você não vai mudar mais. Ninguém vai voltar ontem e alterar o dado de temperatura de um sensor, por exemplo, ou ter algum processo que vai ter que fazer um update nessa informação. É um dado que foi produzido, ele foi criado, agora ele vai ser lido muitas vezes, mas ele não vai ser alterado, né? Isso contrasta muito com o lado de TI. O lado de TI é tudo a respeito de manipular, massagear, transformar, alterar o dado. Tem um monte de leitura, mas também tem um monte de atualização, você tem que atualizar cadastro, você tem que gerar relatórios. Então, assim,
Você vê que são dois perfis muito diferentes do tipo de dado que é produzido. E tem outras diferenças, né? O ambiente operacional é um ambiente tipicamente online, né? As coisas estão acontecendo, você está controlando os ambientes enquanto você tem que produzir os dados e analisar os dados. Os ambientes de TI são majoritariamente batch, eles rodam processos longos e complexos, mas eles são batch em geral, né? Eles rodam em background em geral. Recursos do lado de TI são vastos e frequentemente considerados infinitos, né? Especialmente com a cloud. Já no lado de operação é o contrário, né? Os footprints são pequenos, tem limitações físicas. Você tem que considerar que as coisas estão sendo instaladas em espaços físicos, né? Se você montar uma solução que vai precisar de 100 mil instalações, esquece, porque só a logística de fazer essa instalação é complexa, né? A virtualização ainda está chegando nesses ambientes, não é virtualização não pegou fogo tanto quanto no mercado no lado de TI. Então tem uma série de diferenças aqui que fazem com que o mundo operacional e o mundo de TI, os dois são mundos totalmente digitalizados, mas com necessidades específicas. O nosso banco de dados e a computação de bordo especificamente ajuda a criar uma ponte entre esses dois ambientes. E aqui são alguns exemplos de como isso pode ser, como a gente resolve parte desses problemas usando o banco de dados. Então, acredite ou não, a produção de dados e a coleta de dados na borda pode ajudar a integrar a operação com o TI. Né? Então, um dos exemplos é a produção de tipos de dados diferentes. Né? Nosso banco de dados tem interfaces SQL e não SQL. Então, o SQL é muito popular do lado de TI. Né? A maior parte dos produtos tipo BI, Analytics falam SQL. Do lado de produção de sensores, SQL é irrelevante. Em geral, você vai querer um banco de dados não SQL para coletar dados de sensores de controladoras. Nós temos, inclusive, uma interface muito interessante, vou falar um pouco mais sobre isso, que é a integração com o MQTT. Nós temos um broker MQTT embutido no banco de dados de MQTT, é um protocolo de mensageria que virou praticamente standard para projetos de IoT. Então tem uma série de vantagens, recursos de hardware. Nosso banco de dados pode ser bem pequeno, consumir o mínimo de hardware possível, então isso faz com que os gateways possam ser relativamente baratos e pequenos, então você não precisa criar ter um computador super sofisticado para rodar um banco de dados, completamente diferente do lado de TI, né? O lado de TI, em geral, os bancos de dados são gigantes e requerem hardware grande, porque o tipo de dado que está sendo processado é diferente. Nós podemos rodar em qualquer um dos dois lados, né? O nosso banco nós temos casos de clientes usando a gente no lado de TI também. Então, por exemplo, se você seguir adiante aí na parte de DevOps, né? Você vê para o lado operacional, o que é importante aqui? O importante é a resiliência, né? Que o sistema fique rodando automaticamente, seja autônomo, e se acontecer algum problema, que ele consiga se recuperar automaticamente. É muito importante a autonomia e resiliência aqui para o lado operacional, porque muitos desses equipamentos, às vezes, estão remotos, em casos de Smart City, por exemplo, estão rodando fora, ou um lugar de difícil acesso. Você não quer que tenha DBAs estejam de prontidão para resolver um problema desse, né? Já do lado de TI, eles têm outros requisitos, eles querem ser capazes, posso fazer backup desse ambiente, você tem controles de login, como por exemplo integração com sistemas de LDAP, a gente tem tudo isso, né? A gente consegue, o nosso banco de dados atende os dois lados dessa moeda aqui. Replicação em tempo real é uma outra parte importante, né? Ser capaz de ter réplicas do seu banco de dados, eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas apesar de estar igual dos dois lados aqui, os requisitos também são um pouco diferentes, né? As razões são diferentes. E aí a questão de plataformas, assim, para a parte de operação, o mundo de operação ainda é muito diversificado, né? Não é ainda um mercado muito homogêneo em termos de hardware. Então, você tem todos os tipos de sistemas operacionais, você tem fabricantes diferentes de processadores de hardware. A gente roda em mais de 20 plataformas, provavelmente o nosso banco de dados é o banco de dados que suporta mais plataformas no mercado, a gente não tem nenhum problema. Vocês vão ver alguns exemplos mais específicos, mas a gente roda em Windows IoT, roda em Raspbian, tem várias plataformas diferentes aí que a gente está ok. Mas a gente roda também nas plataformas mais tradicionais, tipo qualquer Linux, qualquer Unix, Windows e assim por diante. Até no mainframe a gente roda. Já do lado de TI, eu acho que o que é crítico aqui é a integração.
você consegue integrar esses dados que você está coletando com outros ambientes, e aí a resposta é APIs, né? Que interfaces que a gente fornece. Temos mais de 20 APIs diferentes, envolvendo linguagem de programação, envolvendo drivers, ou seja, apesar de ser um banco de dados não SQL, ele é o que Gartner chama de No Plus SQL, ou seja, é não SQL na essência, mas tem SQL padrão disponível também. E além disso, nós temos outras interfaces de linguagem disponível também. Então, assim, tudo isso, para nós, quer dizer que a gente enxerga isso como sendo uma oportunidade para a nossa tecnologia. A computação de borda é onde nós podemos contribuir fazendo uma diferença. Né? Se a gente for fazer um raio-x do que é o Falcon Edge, né, olhando um pouquinho dentro do produto, o que vocês estão vendo aqui no slide são as nossas 3 principais colunas de interfaces. Então, como eu falei para vocês, nosso banco de dados é um banco de dados binário, né? Não é um banco de dados commodity como SQL Server ou Oracle, é um banco de dados desenhado para requisitos específicos e, pelo fato de ele ser binário, ele é bem adequado para aplicações de IoT. Você percebe, nós criamos uma interface chamada Nav API, Nav vem de Navigational, porque o nosso banco é realmente desenhado para aplicações que precisam navegar os dados de maneira eficiente. Navegar os dados quer dizer, vai para o próximo registro, volta, move para o registro tal, entendeu? Ter um número de índices disponíveis, uma complexidade de índices disponíveis para você poder fazer isso de maneira eficiente e conseguir atravessar o banco da maneira como você precisar. Lá na camada mais alta, nós desenvolvemos uma interface chamada CTDB, C3DB, ou C3 é o nome antigo do produto, né? Nós mantivemos isso, o brand aqui, mas nessa versão 3, que foi lançada agora esse mês, a versão atual do Falcon Edge, nós lançamos uma interface REST. Então, apesar de ser não SQL, é muito fácil de ser utilizado. Né? Então, nós temos uma interface REST agora, se você quiser programar usando REST, mas também temos interface Java, C, C++, né? C Sharp e agora também Node.js. A coluna azul, então, essa API não SQL navegacional criada pela Faircom. Mas, como eu falei, nós também temos SQL. Né? A coluna verde é a nossa interface SQL padrão. Esse é um SQL ANSI, então não é um SQL Faircom, não é um SQL-like, é um SQL puro. Né? E nós temos todas as interfaces possíveis e imagináveis em SQL. Então, a gente suporta JDBC, LDBC, a gente suporta linguagens específicas, como, por exemplo, .NET ou Python, e até SQL Alchemy, né? Uma das interfaces que a gente tem aqui. Isso é super importante para o lado de integração. Né? O ambiente de TI está muito mais preocupado com essas interfaces aqui, que são as interfaces mais padrão que eles vão precisar integrar com BI ou com Analytics, por exemplo, ou até um ETL, enquanto que a parte operacional vai usar majoritariamente essa interface aqui. Mas nós também especificamente criamos APIs para IoT. E aí, acho que a mais importante delas é a nossa integração com o MQTT. Nós tivemos a visão de enxergar que o MQTT iria virar um padrão de mercado para comunicação e transporte de dados em IoT, e de fato isso aconteceu. Né? A gente vê mais e mais MQTT virando exemplos. Eu tenho uns usos de casos aqui que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, vocês vão ver, são todos baseados em MQTT. Né? Então, de fato, o mercado acabou adotando isso, e o que nós fizemos foi embutir um broker MQTT junto com o nosso banco de dados, para que você possa interagir com o banco sem precisar escrever uma única linha de código. Né? Então, só mandando mensagens e recebendo mensagens, você interage com o nosso banco de dados, armazenando dados, lendo dados, buscando dados e assim por diante. É bem interessante o exemplo que eu vou mostrar, a demo que eu vou mostrar, mostra um pouquinho sobre como isso funciona. Bastante poderoso e muito crítico para Edge Computing e IoT. Nós também implementamos uma interface OPC, né? Nossa interface é uma OPC UA. Né? O que isso quer dizer é que o Falcon Edge vem com um client OPC UA para você poder plugar e conectar em qualquer máquina que seja um OPC server. Então, se você tem um PLC, por exemplo, que já está comunicando via OPC, e você quer usar o nosso produto para começar a coletar dados desse PLC, é muito simples, só configura o nosso servidor, não tem programação envolvida, é só configurar o nosso servidor, apontar ele para o seu OPC server, nós vamos começar a coletar dados, por exemplo, tags do PLC ou o que for, e persistir para você na borda. Tá?
E o tópico de hoje principal é ThingWorx, né? Nossa integração com ThingWorx, nossa parceria com a PTC é de longa data. Nós somos parceiros de tecnologia homologados pela PTC, estamos lá no Marketplace. Nossa integração, a versão 3, ela saiu com uma integração nativa usando o protocolo Always On da PTC. Nós temos uma outra versão também de integração usando a interface MQTT. O exemplo, a demo que eu vou mostrar aqui depois é usando essa integração Always On. Vocês vão ver como isso funciona. Então, a aplicação, quando você desenvolve a aplicação Edge, você pode usar qualquer uma dessas interfaces, né? Você vê, a aplicação ela abraça essas APIs, elas estão todas disponíveis para serem utilizadas no banco de dados, inclusive rodando, por exemplo, numa plataforma simples como o Raspberry Pi. Ainda assim, você consegue fazer uma integração sofisticada desse tipo. Então, a gente cobre muitos dos aspectos do que a gente acredita que seja importante para Edge Computing, né? Tem vários requisitos que a gente acha que, da forma como a gente concebeu a nossa tecnologia, a gente fecha todas essas lacunas e cria um banco de dados que tem como principal benefício facilitar o desenvolvimento de aplicações na borda. Eu mencionei especificamente os sistemas operacionais, né? Nós somos nativos para a maior parte dos sistemas operacionais de IoT. Vocês podem ver aqui, a gente suporta até o Windows IoT, mas mais tipicamente a gente suporta todos os sistemas operacionais em cima da família ARM de processadores, né? Que é praticamente o mais popular. A gente roda em Android Things e, obviamente, a gente roda em todos os outros sistemas também, né? Esse aqui é só uma pequena lista. Eu falei que são mais de 20. Esses são só os que são específicos para IoT. Muito interessante também, a gente sabe muito bem que muitos dos dados que são produzidos na internet das coisas, eles têm uma característica de time series, mas a gente acha que time series, muitos bancos de dados são apenas time series, e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, mas a verdade é que time series sozinho não é suficiente, né? Time series em geral são dados específicos numéricos, na maior parte dos casos, que geram, que são ordenados em tempo, né? E aí você tem recursos de time series típicos que você pode fazer, por exemplo, agregação, né? Soma, ou esse tipo de análise de time series que o banco pode fazer para você. Nós temos tudo isso. Nosso banco faz timestamp automático dos dados, então quando um registro é armazenado, ele automaticamente é timestamped, mas nós não somos um banco de dados time series, né? Nós somos um banco de dados não SQL com SQL em cima. O que isso quer dizer é que a gente suporta diferentes tipos de dados, por exemplo, vídeos e outras coisas que normalmente bancos de dados time series não suportam. E a gente resolveu que fazia mais sentido no aspecto de funcionalidades de time series de oferecer um kit de desenvolvimento de plugins específicos que atendem a sua necessidade de negócio. Então, alguns vêm prontos, que nem a agregação, né? A agregação básica de soma, por exemplo, vem pronto no pacote, mas qualquer outra coisa você pode desenvolver e criar os seus. Né? Então, se você quiser criar uma fórmula mais complexa de cálculo em cima dos dados que estão entrando, ou alguma coisa que envolva, por exemplo, análise de imagens, ou alguma coisa assim, você até pode. Né? O nosso kit de plugin permite que você crie tudo isso, e aí o banco faz esses cálculos todos para você. Né? Você não precisa criar aplicações para fazer isso. O próprio banco de dados vai criar. Então você pode criar o seu próprio time series customizado usando a infraestrutura básica do Falcon Edge. Né? Do lado de IoT, das aplicações IoT, como eu mencionei, a gente tem um broker MQTT embutido no banco. O que isso te dá de capacidade é que, sem escrever nada de código, você pode, só trocando mensagens com o banco, você consegue armazenar mensagens, persistir mensagens, integrar esse ambiente com outros ambientes. Então, frequentemente, eu até mencionei que a primeira integração com o ThingWorx foi feita na base do MQTT. Se você tem um cliente usando o ThingWorx hoje que de repente quer acrescentar computação de borda, com a nossa solução você não precisa mexer nada na configuração, é só rerotear as mensagens, a gente vai passar a persistir as mensagens, mas tudo continua fluindo da mesma forma, então é bem, bem poderoso. O exemplo vai mostrar um pouco mais sobre isso. Nós temos um componente Node-RED também, que é bem básico, né? Tem muitos projetos acontecendo com Node-RED aí fora. O exemplo vai mostrar um pouquinho mais sobre isso também. E como eu mencionei, do lado de Industrial IoT, a integração com o OPC UA, né? Isso é bastante interessante, porque se você já está usando o OPC, tudo que você precisa é só reconfigurar o servidor para ele passar a coletar dados. Vocês veem que a maior parte das características são realmente desenhadas para simplificar o desenvolvimento de aplicações sofisticadas na borda, sem precisar se preocupar muito com escrever código. Né? A integração com ThingWorx, né, que vou mostrar aqui daqui a pouquinho.
e o fato de que a gente está preparado para suportar uma arquitetura híbrida, né, de tecnologia, muito típico em ambientes de IoT. São vários elementos diferentes na topologia, né, os sensores são uma coisa, as controladoras são outra, frequentemente os gateways são uma plataforma diferente, e aí tem que levar isso tudo para uma nuvem, por exemplo. Então, tem muitos elementos no processo, no ciclo de vida do dado sendo produzido em computação de borda, que faz com que essa arquitetura seja totalmente híbrida. A gente atende todas as camadas, né? A gente consegue distribuir esse dado através de todas as camadas, porque nós temos replicação em tempo real, então você pode pegar um banco e replicar ele para outros né, nós da sua rede. Nós temos uma característica muito interessante chamada auto-purge, que faz com que muitos desses elementos, imagina um gateway coletando dados dos sensores, e esse gateway está lá operando autonomamente por um bom tempo, ele tem uma capacidade de storage limitada, né? Você não quer que a storage store ou fique sem espaço de repente porque está produzindo muito dado. A gente pode controlar isso para você. Você fala para o nosso banco de dados, configura, manda uma mensagem MQTT para a gente ou uma coisa assim, a gente configura e fala, eu quero manter os sensores, os dados de temperatura, por exemplo, coletados desse sensor, mantém só as últimas 2 horas de dados. A gente vai automaticamente limpando o dado para você, sem precisar escrever nenhuma aplicação para fazer isso. Então, você vê que tem muitos aspectos de edge computing que fazem sentido. A gente conversou com a PTC há 4 anos atrás e apresentamos essa proposta de integração com o ThingWorx, né? A PTC e o ThingWorx são líderes no mercado de plataformas de IoT, fazia todo sentido. A PTC tem um sistema fantástico, na nossa opinião, de kit de desenvolvimento, de SDK. Nós praticamente realmente aproveitamos quase tudo que a PTC oferece de integração, inclusive a integração com o protocolo Always On. O que vocês estão vendo aqui é a página do Marketplace, né? Nós somos um Technology Partner com a PTC. Vocês podem ir lá no Marketplace, vocês vão encontrar as tecnologias lá. Ainda está com o brand antigo, CitriEdge, a gente está fazendo atualização aí nas próximas semanas, mas o produto é o mesmo. Vocês podem ver que tem uma extensão que é no MQTT, que é a base do MQTT, e a gente tem o plugin que é o que acabou de sair, né? O plugin Always On. Tá? O plugin e a extensão são os conceitos do ThingWorx, né? O plugin, você só precisa instalar o plugin, a extensão é um negócio que estende o modelo de dados do ThingWorx, né? Eles são comparáveis em termos de complexidade. A gente recomenda a solução Always On, muito mais interessante do que a sua integração com a MQTT, porque o Always On é baseado, primeiro, é um sistema online, né? Então é em real time, está chamando as funções do ThingWorx em real time, vocês vão ver no exemplo aqui, e é baseado em RPC, então é muito mais sofisticado, muito mais interessante. Nós estamos bastante felizes de ter esse produto disponível agora para os clientes. Né? Vamos falar um pouco dos exemplos, né? O que o pessoal tem feito com a nossa tecnologia, quais são os projetos de edge computing e como que os clientes têm aproveitado essa tecnologia. O primeiro exemplo é um exemplo de automação industrial, né, e mais especificamente de uma indústria automotiva aqui nos Estados Unidos, um dos grandes fabricantes de carro aqui nos Estados Unidos. Eles têm a parte o que eles chamam de powertrain, né? A powertrain é uma assembly line, não é um transformation line, é uma assembly line. Está hoje lá rodando lá com centenas de milhares de PLCs controlando a planta. Né? Eles têm um problema típico que é o seguinte, como essa linha é compartilhada com diferentes veículos, né, frequentemente a linha tem que ser reconfigurada. Né? Acontece alguma coisa, o marketing interviu, ou tem alguma coisa com uma peça, alguma coisa que tem que ser feita que acontece aqui, que você tem que reconfigurar a linha de produção. Isso é o que eles chamam de recipe management, ou seja, as receitas que cada máquina vai ter que executar baseada em função do que a linha de produção está criando. Né? Reprogramar essa linha de produção hoje, por incrível que pareça, mesmo numa empresa desse porte, é um processo manual. Né? Então, o jeito que eles fazem hoje, eles têm planilhas, Excel, com as receitas carregadas nas planilhas, e aí quando alguém detecta que alguma coisa acontece na linha de produção e tem que reprogramar, esses programas são baixados manualmente, alguém vai lá em cada PLC e reprograma o PLC manualmente com a nova receita. Né? Esse é um processo que hoje pode ser simples, levar 10 minutos, mas pode até levar 45 minutos, ou seja, a linha está parada enquanto isso, né, esperando a reprogramação. Fora que é sujeito a erro humano, porque tem muita intervenção manual e tudo mais. Bom, esse cliente montou um projeto, né, para automatizar esse processo. Então, eles usaram uma linha de PLCs, nesse caso aqui da Siemens, é uma linha chamada IPC, ou Industrial PC, né, é um produto que conjuga
máquinas virtuais usando PLC e usando um PC, né? Nesse caso o Linux. E é interessante porque ele monta uma rede interna, né, entre Linux e o PLC. Então, a partir do PC Linux, você consegue chamar e acessar dados do PLC. E na prática, o que isso quer dizer, do ponto de vista da computação de borda, de edge computing, é que o gateway está se integrando com o PLC. Né? Então, eles estão adquirindo vários IPCs desse tipo aqui para integrar e controlar PLCs das máquinas, né? Os PLCs típicos que controlam as máquinas individualmente. Né? E aí a ideia é que conforme eles precisam, aí localmente aqui dentro do IPC, usando a nossa tecnologia, eles vão armazenar as receitas de cada linha de produção e aí dinamicamente, conforme for preciso, recuperar essas receitas e reprogramar os PLCs individualmente, tomando decisões locais na borda. Né? Então vai ter uma aplicação de Edge aqui na ponta, né? Essa aplicação de Edge vai estar decidindo isso, mas ele não tem mais necessidade de intervenção manual, de alguém lá carregar planilhas Excel, alguma coisa assim, eles conseguem diretamente tomar as decisões na borda e reprogramar a linha de produção na borda. Né? Então é um projeto super interessante, acabou gerando alguns spin-offs também, por exemplo, eles conseguiram ver outros benefícios. Um outro benefício que eles acharam interessante é, hoje é muito caro você fazer uma solução de failover do PLC, porque se o PLC faz parte do caminho crítico da produção, eles têm que ter um PLC do lado, né, de alta disponibilidade, mas isso em geral é feito via hardware, e PLCs de HA ou de alta disponibilidade são extremamente caros. Nós estamos falando de PLCs na casa dos $50 mil aí. Então uma solução de failover para PLC de hardware hoje é muito cara. Eles bolaram a ideia de fazer um soft failover, né, usar o fato de que você tem todas as configurações do PLC armazenadas localmente nesse computador, que está lá acessando o PLC. Então, se um PLC falha, eles estão montando uma aplicação que você consegue ir no banco de dados, recarregar as configurações daquele PLC que falhou e carregar dinamicamente no segundo PLC. Mas usando PLCs comuns, você não precisa mais de um PLC HA para isso. Né? Então, eles conseguiram reduzir, eles estimam que vão reduzir de $50 mil para uma solução dessa para menos de $10 mil. Então, muito mais interessante, vão poder ter mais failover espalhado na planta deles, né? Uma solução bem, bem legal, toda baseada em computação de borda com a nossa tecnologia. Né? Eu até coloquei um cartãozinho SD aqui como exemplo, porque esses cartões SD, por incrível que pareça, parece só um cartão SD, mas cartões SD para o ambiente industrial são extremamente caros. Né? Esse aqui custa na casa dos $3 mil, se não me engano. Né? E aí, esse cliente é muito interessante porque também é um cliente ThingWorx. Né? Então, eles nos contactaram num dos eventos em Boston da PTC, o LiveWorx. Nós participamos de todos os eventos até agora, né? Exceto esse ano que não teve, mas em 2018, 2019 nós estivemos lá. E num desses eventos eles nos encontraram, a gente discutiu o projeto e é muito interessante. O requisito de integrar com o ThingWorx para eles é muito importante. Né? O segundo exemplo que eu queria explicar, um outro exemplo bem interessante aqui, é a cidade de Quebec. Né? Nós estamos fazendo isso através de um parceiro, chama Alithya, é um integrador de sistemas. A Alithya é uma empresa especializada em projetos de IoT. Eles estão investindo bastante em edge computing agora. Eles foram contratados pela cidade de Quebec para fazer um retrofitting das bombas de tratamento de água. Né? As bombas rotacionais de tratamento de água que vocês podem ver aqui, é de um fornecedor chamado Fournier Industries. São bombas antigas, já são controladas por um PLC, então elas estão automatizadas, mas não tem inteligência em cima das bombas e eles não têm controle do que está acontecendo, não conseguem tirar métricas. A Alithya está montando um projeto de computação de borda que eles vão acrescentar esses componentes aqui no sistema, né? Então sem intervir, sem precisar atualizar nada do hardware que existe hoje, eles vão acrescentar inteligência ao sistema. E para esse projeto o MQTT é extremamente importante, né? Porque vocês podem ver, tem uma integração final com a cloud usando Azure IoT, né? As tecnologias Azure IoT Central. A Alithya selecionou essa solução chamada Ignition Edge, que é um framework para desenvolvimento de aplicações Edge, mas que também vem com um gateway, um hardware, ou seja, essa é uma empresa americana que fabrica essas soluções. O caso interessante aqui, o Ignition Edge tem um banco de dados de borda próprio, é uma base histórica,
mas é uma base histórica bem simples e bem limitada. Então a Lithia queria uma coisa um pouco mais sofisticada e foi selecionar o nosso produto, né, o Faircom Edge para isso. O fato de que a gente suporta MQTT fez com que fosse super simples a integração. Esse projeto está entrando no ar agora no final do ano, né, e é muito, muito interessante. A gente só acha super interessante. Essa cidade de Quebec tem mais de 100 bombas, são 120 bombas, se eu não me engano. Eles vão ter mais ou menos 30 gateways desse, cada gateway controlando 4 a 5 bombas. Então é bastante interessante, acrescentando inteligência. E como é um exemplo de retrofitting, né, muitos equipamentos aí fora que são máquinas legadas, né, hardware antigo, que você tem muita oportunidade nisso. E a computação de borda, na minha opinião, é a resposta para esse tipo de problema. Né? Os exemplos dos PLCs aqui são PLCs da Allen Bradley. Isso é uma coisa interessante, né? Assim, eu mencionei MQTT. Por que MQTT é crítico? Porque todos os outros módulos de plugins que você pode acrescentar, tipo OPC, por exemplo, outras interfaces que você pode acrescentar no PLC, são extremamente caras. Né? Elas têm licenciamento caro e frequentemente elas não são muito eficientes. MQTT é uma exceção. Né? Os fabricantes, a Siemens, a Rockwell, via a marca deles de Allen Bradley também, eles fornecem os módulos de MQTT gratuitos. Então, a Lithia conseguiu simplesmente instalar os módulos de MQTT nesses PLCs e aí usar nossa tecnologia para coletar e persistir os dados usando essa interface MQTT, e a partir daí foi um pingo na água, simplesmente muito fácil fazer todo o resto da integração, praticamente sem precisar escrever nenhum programa muito específico para isso. Né? Então, é um projeto que a gente considera bastante interessante, de muito sucesso. Eles não estão usando o ThingWorx nesse caso, né? Só um exemplo de integração. O último exemplo é essa empresa aqui. Essa é uma empresa que está trabalhando com a gente agora. Esse é um projeto para junho de 2021. Né? Eles desenvolvem o que eles chamam de design to production. Né? Essa é uma empresa de fábrica de hardware. Né? Eles fabricam hardware sob encomenda. Então você projeta uma controladora ou projeta um circuito que você precisa fabricar. E nós estamos falando aí de fabricações na casa dos dezenas de milhares de unidades, né, por ano, ou seja, é uma empresa cujo negócio está desenhado por volume. E o que eles fazem é eles têm um portfólio de templates que os clientes deles podem ir lá e usar esses templates básicos, né, uma forma de reduzir custo, e a partir daí fazer algumas customizações e criar produtos próprios. Né? E eles fazem isso para eles. Então, para controlar motores, por exemplo, né, motores DC, ou controladoras embarcadas, por exemplo, você pode contratar eles para criar isso para você. Eles detectaram que mais e mais clientes estão precisando de um gateway para computação de borda, mas gateways específicos. Então, eles decidiram que eles vão montar um template para isso. Já tem mais de 50 mil unidades em pedido, né, já enfileirado já para eles. Então, eles estão trabalhando numa solução, desenhando uma solução, e eles escolheram selecionar a nossa tecnologia de banco de dados. Eles perceberam que persistência na ponta é uma característica típica que todo mundo vai precisar, né, para staging de dado ou para garantir quando você está offline, por exemplo, porque a sua informação está remota. E no caso deles, vocês veem aqui no diagrama, até para armazenar configurações locais, né, de maneira mais sofisticada. Eles gostaram muito do nosso produto, acharam bastante interessante todas as integrações, ficaram bem interessados nas interfaces MQTT que a gente oferece também, mas no caso deles também, replicação é crítico. Eles querem ter a capacidade que esses gateways consigam falar uns com os outros, né, porque muitas dessas redes eles enxergam que vão acabar sendo redes mesh, então a replicação também é bastante importante. E é um projeto muito, muito interessante de computação de borda também, que usa a nossa tecnologia para armazenar dados na ponta. São gateways Linux, aqui nesse caso, baseado em tecnologia ARM também. Eu não mencionei no caso da Lithia. No caso da Lithia também é gateway Linux rodando com ARM, né, integração com o Windows Azure. Tá? E aí, como muitas pessoas aqui da audiência, eu acho que são pessoas familiarizadas com o mundo de automação industrial, né? Quando você pensa em computação de borda ou persistência de dados no mundo de automação industrial, você imediatamente pensa em bases históricas, né? Ou historian. Eu acho normal, né? É bem comum isso, né? Bases históricas são muito populares, elas têm um histórico muito grande de presença no mercado de automação industrial, né? Já há muitas décadas que as bases históricas estão disponíveis para isso.
mas elas têm uma série de problemas, na nossa opinião, que fazem com que elas não sejam adequadas para projetos de IoT e muito menos para projetos de computação, de edge computing. Alguns exemplos aqui, né? Acho que o primeiro exemplo bem típico é o tipo de dados que as bases históricas normalmente armazenam. Em geral, elas são essencialmente time series apenas, né? Ou seja, elas armazenam dados numéricos. Então, um dos projetos que eu mencionei para vocês, a razão pela qual o projeto lá da empresa automotiva, que eu mencionei no começo, eles vieram nos procurar especificamente porque tinha sido recomendado que eles usassem uma base histórica, uma das mais famosas que tem aí fora, né? Não vou mencionar o nome, mas por respeito à concorrência, mas eles queriam coletar também dados de câmeras. Né? Eles usam as câmeras inteligentes da Cognex e a base histórica simplesmente não consegue armazenar a imagem, né? Não foi desenhada para armazenar a imagem. Então eles queriam armazenar fotos, mas também vídeos, e ao mesmo tempo que eles estavam coletando dados do PLC e integrando tudo isso com o ThingWorx. Né? Então, nada disso era típico para a base histórica, é um problema, na verdade, para a base histórica. Então, o tipo de dados é uma limitação séria, especialmente quando você considera o que os projetos de IoT exigem hoje. Né? Então, a quantidade de dados que estão sendo integrados está vindo de dois lados. Né? Eu mencionei muito os dados de a relação de operacional com TI, mas ela é também ao contrário, né? Frequentemente TI quer alimentar o lado operacional com conclusões que eles chegaram. Então tem dados chegando de todos os lados. Né? A limitação do tipo de dados ela é crítica. Né? As capacidades de integração, essas bases históricas não foram feitas para serem integradas, né? Elas foram feitas para armazenar o dado por razões históricas depois, né? O foco delas é controle, não é integração com outros ambientes, com outras plataformas, então tem é muito limitado em termos de API, em termos de interface. Não foram desenhadas com foco em disponibilidade, né? Robustez é um problema, é uma limitação. Assim, em geral, perde-se dado, né? A gente conversei com um cliente outro dia que ele comentou sobre o problema de dados perdidos na base histórica, entendeu? Teve crashes, quando voltou os dados foram perdidos. Então, assim, não são bancos de dados transacionados, né? Para garantir a disponibilidade do dado. Não foram desenhados para IoT, as plataformas em geral são limitadas. Arriscaria dizer que o Windows é a mais comum delas, mas muita limitação em termos de o que mais, né, o que outras plataformas você roda, né, e preço, né, em geral elas são caras, especialmente considerando o valor que elas entregam, né, elas trazem pouco valor para a mesa pelo preço da licença. Então, não é uma solução desenhada para você usar e abusar e colocar em todos os lugares, né, que é o que é mais comum para esses cenários de computação de bordo. Né. Bom, a gente resolve muitos desses problemas na nossa visão. Né. Firecon Edge é um produto flexível no ponto de vista de tipos de dados, né, a gente armazena imagens, JSON, o que você quiser, qualquer formato, né, de dados. É um produto que tem uma quantidade enorme de interfaces de integração desenhado para integrar tanto com ambientes de controle quanto com ambientes de TI, né, tipo SQL, JDBC, ODBC. A base é transacional, ela é altamente confiável, né, desenhada para mais do que 5 noves de disponibilidade, o que é extremamente crítico para ambientes que requerem autonomia. Né. Para nós, o Falcon Edge foi desenhado com IoT em mente, né? Então a gente roda em qualquer plataforma, foi desenhado para rodar nos nossos sistemas operacionais típicos de IoT. Pode ser um single board computer, pode ser um hardware mais high-end, não importa para a gente, né? O banco de dados ele é disponível para todos esses ambientes. E foi concebido com a ideia de que você vai ter dezenas de unidades rodando em paralelo, né? É uma rede, né? Uma rede de dados sendo integrados e levando os dados e fluindo os dados para cima e para baixo dentro da rede de computação de borda. Na computação de borda, os dados fluem localmente, mas também fluem para cima, na nuvem. A gente atende tudo isso, né? Então, foi criado com esses recursos em mente. Tá? Então, aqui está uma visão geral do que é o produto, né? O Falcon Edge, todas as interfaces e o que você pode fazer, né? Os recursos que você tem para interagir. Nós estamos, antes da gente ir para a demo, deixa eu falar um pouquinho sobre uma evolução do produto aqui que está saindo em breve. Nós percebemos que cada vez mais e mais isso são os projetos de computação de borda, de edge computing, são projetos de redes, de vários bancos de dados se comunicando entre si, né? Não só coletando dado, mas também realimentando e distribuindo dado e até integrando com plataformas como, por exemplo, ThingWorx.
nessas redes de computação distribuída, para nós estamos apresentando um conceito de produto chamado IIoT Hub, né? Ou seja, é uma evolução da nossa tecnologia que combina a capacidade de armazenar dados com também distribuir esses dados, né? Então, nosso foco é realmente integrar, né, e distribuir o dado, persistir localmente, mas também distribuir. Então, nós estamos criando interfaces específicas para isso, né? A ideia é criar redes mesh, né, de gateways que conseguem se comunicar entre si usando dado para isso, né? Então, temos nossa interface própria, como você pode ver aqui é uma interface de uma rede mesh com dezenas de gateways comunicando entre si. O segredo aqui é a replicação em tempo real, né? Então, isso, inclusive, é o que aquele exemplo que eu mencionei para vocês da reprogramação de receita, né, gestão de receita da rede de PLCs, é baseado em usando a nossa replicação, porque é como se fosse uma linha de produção compartilhando informação através da linha, né, usando replicação em tempo real. Esse produto está para ser lançado, ele não saiu ainda, né, então tem algumas interfaces a mais que a gente tem aqui para controlar o produto, né, então toda a integração usando o hub de integração. Esse é um exemplo da nossa interface MQTT. Eu vou fazer o switch para demo aqui agora, acho que vai ficar um pouco mais claro. Aqui está um exemplo de uma mensagem MQTT, mas a gente vai entrar um pouco mais de detalhe aqui agora na demo. Espera aí, deixa eu mudar a tela aqui para passar para a demo. Bom, passando para o demo aqui agora, então vocês podem ver aqui na minha tela o que a gente tem aqui. É a interface do ThingWorx. Eu estou conectado numa plataforma, na plataforma ThingWorx, está rodando lá no nosso data center. Tá? Esse ambiente ThingWorx aqui, ele é como se estivesse remoto, né, simulando o ambiente de TI. Você pode ver que eu tenho aqui nosso template, esse Tree Edge Thing, né? Esse template é o plugin que eu mencionei lá do Workspace, que está no Workspace, que vocês baixam o plugin de lá, né? E instalam ele aqui no ambiente, e ele vai ser usado como template pelo nosso servidor. A arquitetura do meu demo aqui, ela está montada da seguinte forma: eu tenho um Raspberry Pi local aqui na minha casa aqui com uma série de sensores. Vocês podem ver, eu estou acessando ele aqui remotamente usando a interface Node-RED, né? Esse Raspberry Pi tem uma placa chamada EnviroFET, é uma placa de sensores que produz uma série de dados. Então, se eu passar a ligar aqui, só para a gente ver rapidinho aqui, vocês vão ver que, vamos olhar aqui os dados de sensores que são produzidos. Então, pegar um conjunto de dados aqui, então vocês veem, é uma placa com sensor de luz, por exemplo, RGB, né, a pressão, tem um giroscópio XYZ e uma série de outros sensores aqui, temperatura, né, e assim por diante. Então, esse Node-RED é um ambiente rodando no Raspberry Pi, nesse caso, simulando uma controladora, um PLC ou outro ambiente que esteja com sensores produzindo dados. O que ele faz, o que esses fluxos fazem, essencialmente, é coletar esses dados de sensores e transformar eles em mensagens MQTT, né, para poder enviar isso para o nosso servidor banco de dados como se fosse uma mensagem. Vamos ver o nosso servidor rapidamente aqui. Antes da gente passar o servidor Faircom Edge está rodando no meu notebook. Ele tem um arquivo de configuração chamado C3 ThingWorx.json, né? O que é interessante sobre esse arquivo de configuração é que ele aponta para onde o ThingWorx servidor está, né? Você coloca o application key que você vai precisar usar aqui, e aqui você vê o objeto que vai ser criado, C3 Edge Thing Demo. Né? Esse é o objeto que a gente vai representar o banco de dados na borda. Ele vai ser criado automaticamente e dinamicamente. É bem interessante vocês verem como isso funciona. No Raspberry Pi, agora, nesse momento, as interfaces MQTT elas não estão conectadas em nada, porque o banco de dados Edge não está rodando. Tá? Então, voltando, vendo aqui, esse é o template, né? Eu vou inicializar nosso servidor, vocês vão ver o que vai acontecer aqui na hora que a gente inicializar o servidor. Então, vou rodar o servidor Faircom aqui, né? Vou rapidamente conectar, o servidor está rodando aqui embaixo, está rodando aqui, certo? Vou rapidamente conectar aqui para a gente enxergar. Essa é a nossa interface SQL para você poder manipular os dados e tabelas do banco, né? Então, conectando no banco, um banco chamado C3 SQL, com as tabelas. Então, vocês veem aqui todas as informações do banco, né? Nesse caso, tem duas tabelas aqui, uma das tabelas já criadas, chamada Gyroscope Table, né? Essa tabela, eu acho que nesse momento não está gerando nenhum dado ainda, está recebendo dados já, né? Então, você vê, nesse exato momento aqui, uma tabela Gyroscope Table já está recebendo dados diretamente a partir do sensor.
né? Então, você vê, ele conectou aqui, né? Como que está funcionando? Ele está mandando esses dados, né, que foram a partir de uma comunicação de persistência que foi criada aqui, né? Então, você vê, só mandando uma mensagem MQTT para o nosso banco de dados, para criar um tópico de persistência, o que essa mensagem faz, ela fala para o Faircom Edge o seguinte: eu quero que numa tabela chamada Gyroscope Table, você colete os dados de Motion X e Motion Y e coloque isso nos campos X-axis e Y-axis, né? Então, é um mapeamento de dados de sensores para campos da tabela, mas ao mesmo tempo você vê uma tabela, o nome da tabela está aqui, mas também tem um tópico de persistência MQTT. Então, esse tópico de Gyro Conditions é o mesmo tópico que eu estou usando aqui, né, para mandar as mensagens dos valores de dados dos sensores. Então, você vê, só o que esse processo precisa fazer agora é mandar uma mensagem para o nosso broker, para o broker do banco de dados, para um tópico específico. Nós vamos automaticamente coletar esses dados e passar a persistir eles nessa tabela aqui. Então, se eu olhar para a tabela, se vier para a tabela aqui, vocês vão ver os dados sendo persistidos, né, coletando dados e sendo persistido aqui diretamente na tabela. Tá? Isso tudo feito de forma automática. Você vê, tem o timestamp, como eu tinha comentado aqui antes, né? Tudo feito de forma automática. Agora vamos ver como então esse é um cenário como se fosse uma aplicação Edge Computing rodando, né? Nos sensores produzindo os dados e a aplicação, o Faircom Edge coletando os dados e armazenando numa tabela chamada Gyroscope Table. Agora vamos ver o que acontece do lado do ThingWorx, né? No momento que eu inicializei o servidor, vocês vão ver que, se eu vier aqui, vocês vão ver que a gente automaticamente criou um objeto chamado City Edge Thing Demo. Né? Esse objeto foi criado como representando aquela base de dados. Né? Então, vocês vão ver aqui que tem uma série de serviços que nós criamos aqui já automaticamente, usando a interface Always On. Né? E aí, um dos serviços que a gente vai rodar é esse serviço chamado Get City Edge. Né? Ele é um serviço que, essencialmente, quando eu clicar Execute aqui, o que ele vai fazer é ele vai buscar todas as informações daquele banco de dados, né? Como se fosse um Digital Twin. É bastante interessante, eu vou mostrar para vocês agora, que vamos para Properties. Vocês vão ver que em Properties agora tem uma propriedade chamada City Edge, que está aqui. Eu consigo editar essa propriedade. Ele vai mostrar para você, tem uma lista de banco de dados, que tem um banco de dados chamado C3 SQL, lá no banco, que é esse banco aqui, né? C3 SQL. Né? Aí eu consigo ver que tem duas tabelas, né? Então se eu clicar em tabelas eu vejo que esse banco tem duas tabelas, Gyroscope Table e TW Demo Table, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, né? Duas tabelas. Tá? E aí se eu entrar no Gyroscope Table, né, eu vou ver que o Gyroscope Table tem três campos. Né? X-axis, Y-axis e o time series. Né? Então o que eu faço agora? Eu posso pegar esses campos, então você vê, isso foi trazido automaticamente para o ThingWorx como se fosse um digital twin daquele banco de dados no Edge que está coletando dados e informações dos sensores. Então ele está lá persistindo dados. O que eu preciso fazer agora é vincular cada um desses campos com uma propriedade desse objeto. Então aqui é o campo da tabela, aqui é a propriedade, né, o nome da propriedade. Então dou um nome para ela qualquer aqui, X-axis, Y-axis, por exemplo, né? Eu clico sincronizar para manter ele sincronizado. Vou pegar o time series também, né? Time series, né? Não pode ter espaço aqui, então deixo ele sincronizado, né? Dou um done, né? Então, assim que eu terminar isso, salvar esse objeto, eu salvo o objeto aqui, né? Agora eu venho aqui em serviços e eu faço eu chamo um outro serviço que nós criamos chamado bind. Né? É o conceito do ThingWorx, você tem as propriedades, mas elas não estão bind com nada, né? Elas vão ter que bind ela agora com o banco. O que eu vou fazer aqui na hora que eu clicar em Execute é eu estou binding essas propriedades com o banco que está lá na ponta coletando dados em tempo real. Né? Então, tivemos sucesso aqui. Agora, se eu voltar para cá, eu preciso fechar esse objeto aqui para a gente poder recarregar ele. Né? Se eu vier aqui agora, voltar em Things e voltar no objeto, se eu vier agora em propriedades, vocês vão ver que as propriedades, ele está conectado, né? Vocês vão ver que as propriedades estão aqui, e você vê que as propriedades estão sendo atualizadas, né? Estão mudando. Então, de novo, os sensores na ponta, nesse caso só o giroscópio, mas eu podia ter coletado todos os parâmetros de temperatura, pressão, tudo que eu quisesse, né? Ele tá armazenando na ponta, na computação de borda, no nosso banco de dados, aqui, né? Então,
guardando dados aqui, persistindo dados na ponta automaticamente, né? E a nossa integração com ThingWorks, ao mesmo tempo, está fazendo com que esse objeto tenha propriedades dele sendo atualizadas automaticamente pela nossa integração, né? Então, essa demonstração da integração com ThingWorks, mostrando como é fácil fazer você integrar a plataforma uma aplicação de borda com o ambiente de ThingWorks, e ao mesmo tempo mantendo esses dados sendo atualizados em tempo real, né? Então, é simples assim mesmo, né? Tudo isso está disponível lá no Marketplace para quem quiser experimentar. Nós temos uma versão de avaliação, então se tiver interesse em testar e tudo mais, você pode testar. Nós aqui temos um exemplo um pouco mais sofisticado de como coletar dados usando mensagens MQTT, né? E isso conclui a nossa demonstração de hoje. Então, obrigado pelo interesse. Vocês têm aqui meu e-mail. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, né? A gente vai ser um prazer ajudá-los e tentar resolver qualquer pergunta. Todas essas informações estão disponíveis no nosso site. Se você quiser, vem no nosso site, faz um download de uma versão de avaliação. A versão de avaliação ela funciona para provas de conceito ad eterno, não tem inspiração, e vem junto com os componentes de integração com o ThingWorks. É bem interessante vocês testarem, instalarem, entendeu? Fazer o download, testar, fazer a integração da forma como está aqui, especialmente se vocês têm alguns projetos de Edge Computing que envolvem ThingWorks, ok? Obrigado, gente. Obrigado pela atenção e até mais. Tchau.